E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos os conceitos da função exponencial. Desde já, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal Matemática Integral e abaixo faça os seus comentários. Roda a vinheta, vamos ao vídeo. Então, vamos iniciar aqui, pessoal, trazendo uma revisão, tá, das propriedades de potência. Vai ser bastante importante a gente dominar esse conceito para dar sequência aos nossos estudos, tá bom? Então, aqui sendo um número A e B reais e M e N inteiros, nós temos as seguintes propriedadezinhas. Então, eu tenho aqui um A elevado a M, ou seja, M é o expoente de A, multiplicado por um A elevado a N. Eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base, né? Então, o que é que a gente faz? A gente repete a base, que nesse caso é A, e vai somar os nossos expoentes. Nós trazemos aqui um exemplo. Eu tenho aqui um 3 que está fazendo o papel do A, né? Eu tenho multiplicação de duas potências que tem a mesma base, que nesse caso é 3. Os meus expoentes são 2 e 4. Então, o que é que a gente aprendeu? Nós aprendemos que nesse caso a gente conserva a nossa base, que é 3, e soma os dois expoentes, ou seja, somar 2 mais 4. Então, 3 elevado a 6 seria a resposta. E é só a gente resolver, né? Nós temos aqui outra propriedadezinha, né? Nós temos divisão de potências que tem a mesma base. O que é que a gente vai fazer? Vai conservar a base, que é A, e vai subtrair os dois expoentes. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Trazendo um exemplozinho disso, eu tenho o 2 que está fazendo o papel do A. E eu tenho os expoentes 2 e 1. Eu tenho uma divisão de potências que tem a mesma base. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha base e vou subtrair, né? Eu vou pegar o expoente do numerador e subtrair o expoente do denominador. Então, a resposta final aqui vai ser 2 elevado a 1, ok? Outra propriedade. Eu tenho aqui uma multiplicação de dois números elevado a n. O que é que isso significa? Significa que tanto o A vai ser elevado a n, como o B vai ser elevado a n. Ou seja, o produto de números elevado a um expoente é o produto de cada um elevado a esse expoente. Como vocês podem ver, ó, tanto o A está elevado a n, como o B está elevado a n. Trazendo um exemplo disso, eu tenho aqui 4 vezes 3 que está sendo elevado a 2. Né? Então, como a gente resolve isso? Tanto 4 como 3, eles vão ser elevados ao número 2. Aí é só resolver, ok? Eu tenho aqui, agora, não uma multiplicação, não um produto. Eu tenho uma divisão de dois números que estão sendo elevados ao número n. É a mesma coisa. Tanto de cima o numerador vai ser elevado a n, como o denominador vai ser elevado a n também. Nesse caso aqui. Certo? Então, trazendo um exemplo disso, eu tenho o 2 e o 3. Ambos estão elevados ao número 3. Certo? Então, o que é que vai acontecer? O 2 vai ser elevado ao 3 e o 3 vai ser elevado ao 3. Ok? E agora é só resolver. Outro exemplo. Eu tenho um A que está elevado a um M. E essa potência está elevada a outro expoente. Perceba que o A está elevado a M e o A elevado a M, ambos estão elevados ao N. O que é que a gente faz? Nesse caso, a gente repete a base e vai multiplicar os dois expoentes. M vezes N. A gente traz um exemplo aqui. Eu tenho 2 elevado a 2 e tudo isso está elevado a 3. Então, qual seria a resposta? Seria 2, repeto o 2 e multiplico os dois expoentes. Ou seja, 2 elevado a 6. E por fim, eu tenho um número A, um número qualquer, elevado a um expoente negativo. O que é que acontece? Então, a gente traz um exemplo aqui. Nós temos 5 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1. A gente vai deixar 1 no numerador. E aqui a gente tinha 5 elevado a menos 2. Já que a gente colocou ele no denominador, ele agora vai ficar 5 elevado a 2 positivo.
Vamos conhecer agora a raiz enésima aritmética, certo? Dado o número real não negativo A, então esse número aqui, esse número A aqui, e um número natural N, onde esse N é maior ou igual a 1. Nós chamamos raiz enésima aritmética de A o número real e não negativo B, tal que esse B elevado a esse número N, que é maior ou igual a 1, seja igual ao nosso A, né? O número real não negativo. Vamos entender melhor. Ó, eu tenho aqui a raiz enésima, poderia ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, mas aqui eu tenho um N para informar que é um número qualquer. Eu tenho uma raiz enésima, é assim que a gente chama. Uma raiz enésima de A é igual a B. Então, se esse B aqui for maior ou igual a zero, o que é que vai acontecer? Eu vou elevar os dois lados ao número N. Quando eu elevar esse lado esquerdo ao número N, esse expoente vai cancelar com esse índice da raiz. E quando eu elevar isso aqui ao N, vai ficar B elevado a N. Então nós vamos ficar com isso aqui, ó, A igual a B elevado a N. Então é como se essa raiz de N fosse para o outro lado em forma de potência. Trazemos alguns exemplos. Nós temos aqui a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, se a gente efetuar os cálculos aqui, eu vou aplicar o quadrado nos dois lados, ou seja, levar os dois lados a 2. Quando eu elevar esse lado aqui a 2, eu vou ter o expoente cortando com esse 2 aqui da raiz. Então eu vou ter o 16 desse lado, né? E desse lado, quando eu elevar o 4 ao quadrado, eu vou ter 16. Eu tenho aqui a raiz cúbica agora de 8 igual a 2. A gente sabe que a raiz que 2 vezes 2 vezes 2 é 8, ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Como a gente sabe? Eu vou elevar os dois lados a 3, né? Tanto esse lado esquerdo como o direito da igualdade. Quando eu elevar esse lado a 3, esse expoente vai cortar com esse índice aqui, eu vou ficar com 8. E desse lado eu vou levar ao cubo, a gente sabe que 2 ao cubo é 8. Então vale essa relação. Definição. Vamos agora o que é uma função exponencial. Ela é qualquer função f que é definida pelo f de x igual a x, em que a, esse a aí, é um número real dado, né? Ou seja, nós temos esse número a. E esse a é maior do que 0 e também diferente de 1. A gente traz aqui exemplos. Nós temos y igual a 2 elevado a x. Esse é um exemplo de função exponencial. Nós temos o f de x ou y igual a um 2, que seria o nosso a, elevado a 1x, ou seja, o nosso expoente vai ser x, ok? Outro exemplo é y igual a 1/3 elevado a x, né? Então, 1/3 faz o papel de a. Agora vamos trazer exemplos de funções exponenciais no nosso cotidiano, onde a gente pode perceber a função exponencial. As funções exponenciais, as suas características são de expressar essas variações em períodos curtos. Muita gente costuma dizer que o valor desse produto cresceu exponencialmente. Esse vírus está se disseminando de uma maneira exponencial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que num curto período de tempo ele cresceu de forma bem rápida, né? Como a gente traz aqui alguns exemplos. Crescimento de bactérias. A gente sabe que essas bactérias elas crescem de forma muito rápida num período curto de tempo. Seria um exemplo de função exponencial. Propagação de um vírus. Nós temos um vírus, né? Que esse vírus se propaga muito rápido. Uma pessoa pega, passa para duas, essas duas, cada uma passa para mais duas cada, ou seja, 4, e assim vai crescendo de uma forma exponencial. Vai crescendo muito rápido num curto período de tempo. Então, é nesses casos que a gente identifica uma função exponencial. Ela está muito presente no nosso cotidiano. Gráfico de uma função exponencial. Nós vamos construir dois gráficos, né? Primeiro, o f de x igual a 2 elevado a x. Eu vou atribuir menos 2, menos 1, 1 e 2 como os valores de x, como a gente já aprendeu nas aulas passadas, e vou obter suas respectivas imagens. Quando eu substituir, por exemplo, o x aqui por menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 2, ou seja, 1 sobre 4. Aqui está. Como é que a gente sabe? Nós vimos a propriedade, né? O número elevado a um expoente negativo, nós ficaremos com 1 dividido por essa potência, não é verdade? Se eu substituir esse x por 1 da mesma forma, 2 elevado a menos 1, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. Quando eu substituir
esse x aqui por 1, eu vou ter 2 elevado a 1, que é 2. E quando eu substituir esse x aqui por 2, nesse caso, eu vou ter 2 elevado a 2, que é 4. Então essas são as imagens. Tendo esses pontos, esses pares ordenados, nós podemos construir o gráfico. Nós podemos perceber que o A é maior do que 1, né? Ou seja, esse A, o valor de A é 2, é positivo. Então nós temos um gráfico crescente. Seria mais ou menos assim. Perceba que ele está crescendo aqui, ó. Então perceba que ele está crescendo muito rápido aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele cresce de uma maneira muito rápida, né? Então esse é o gráfico de uma função exponencial. Por exemplo, a disseminação de um vírus, o gráfico dessa disseminação é assim, é dessa forma. É um exemplo de uma função exponencial. Nós temos aqui outro exemplo. F de x igual a 1/3 de x. Pessoal, nós vimos que esse valor de A aqui, ele tem que ser maior do que 0. E tem que ser diferente de 1, né? Então, ele não pode ser menor do que 0. Só pode estar entre 0 e 1 ou ser maior do que 1, né? Ele não pode ser igual a 1. Então, ou esse valor de A ele é maior do que 0 e menor do que 1, ou ele é maior do que 1. Nesse caso, era maior do que 1. Agora nós vamos trabalhar quando A estiver entre 0 e 1. E aqui está um exemplo, né? Nós temos um terço que é aproximadamente 0,33. 0,33 é maior do que 0 e menor do que 1. Então nós vamos trabalhar com esse tipo de situação. Como ficaria o gráfico? Como a gente já informou, né? Nós vamos atribuir valores, como a gente já está acostumado a fazer, substituir valores em x e obter valores em y, ou seja, suas respectivas imagens. Então, nesse caso, nós já sabemos, né, que nós temos um A entre 0 e 1. Ele é maior do que 0 e menor do que 1. Então, nós vamos ter uma função decrescente, certo? O gráfico ele vai ser decrescente. Então, vamos observar como ele ficaria. Perceba que agora ele está descendo, ó. Está descendo muito rápido. Então, seria os exemplos dos gráficos. Mas fica a pergunta. Onde o gráfico toca o eixo Y? Aqui a gente vê que tem uma intersecção, né? Nós podemos descobrir esse valor. Esse valor aqui, ó, sempre vai passar por esse valor, pessoal. Não é coincidência não, viu? Nós sabemos que a fórmula que expressa a função exponencial é f de x igual a elevado a x. Pessoal, vocês concordam comigo que nessa situação onde o gráfico toca o eixo y, x é 0? Ó, quando ele toca o eixo y de forma horizontal, nós temos o 0 de x. Ó, aqui está na origem, certo? X é esse eixo aqui. Então, quando o gráfico toca y, o valor de x é 0. Então, basta a gente substituir o x por 0 na expressão genérica, a expressão que nos dá a função exponencial. Já que nós temos f de x igual a elevado a x, nós vamos substituir o x por 0. Vamos ficar com o f de x, ou y, igual a elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, pessoal, sempre o gráfico vai tocar o eixo y no número 1. Pessoal, vamos falar agora de um número extremamente importante na matemática. O número E, ou como ele é conhecido, o número de Euler. A descoberta do número E é atribuída a John Napier em 1614. John Napier introduziu de forma não explícita o que hoje a gente conhece como o número E. Mas um século depois, com o desenvolvimento do cálculo infinitesimal, o número E teve a sua importância reconhecida e esse símbolo passou a ser introduzido por Euler em 1739. Então, pessoal, o que é o número E? É um importante número irracional. Nós já vimos o que é um número irracional, né? Nós vimos isso na aula de números irracionais no nosso curso anterior, o curso de conjunto. Se você ainda não viu, dá uma passadinha lá. Um número irracional, né? A gente sabe que é um número decimal infinito, que não é uma dízima periódica, né? Então, o número E é um número irracional. Ele é esse número aqui, né? O número E é 2,718281828459, um número que não se repete, não é uma dízima e é infinito, então é um número irracional. E nós podemos estabelecê-lo, né, considerando, por exemplo, essa expressão aqui, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Ela é definida nos números reais não nulos, né? Esse R aqui com um asterisco em cima. Nós vamos agora estudar os valores que ela vai assumir
quando esse valor de x aqui em questão, ele se aproxima de zero. Pessoal, se a gente estabelecer essas relações, né, atribuir valores para x e obter, né, as suas expressões resultantes, nós vamos ter isso aqui. Se eu substituir o x, por exemplo, por 0,1, eu vou ter aproximadamente 2,594. Quando eu substituir o x por 0,01, eu vou ter aproximadamente 2,705 e por aí vai. Perceba que esse número ele está se aproximando cada vez mais desse número irracional aqui, que no caso é o número de Euler, né? Uma observação importante, pessoal. E se nós colocarmos também valores negativos aqui, ao invés de positivos, e a gente fazendo essas continhas, nós vamos também obter valores que se aproximam do número de Euler, ok? Então é um número bastante importante na matemática, bastante importante nos logaritmos, que nós veremos na próxima aula. Então é de extrema importância a gente fazer o estudo desse número de Euler, o número E. Vamos agora à equação exponencial. Um método para resolver equações exponenciais é reduzir os dois lados da igualdade à potência de mesma base. Aí nós chegamos naquelas propriedadezinhas que nós vimos no início da aula. Então é bem simples. Nós trazemos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Então como a gente vai resolver essa equaçãozinha? Primeiramente, o nosso objetivo é transformar o 16 numa potência de base 2. Aí nós vamos aplicar as propriedades que nós já vimos, né? Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar o número 16. O 16 nós vamos dividir por 2, que vai dar 8. Dividindo por 2 dá 4. Dividindo por 2 dá 2. Dividindo por 2 dá 1. Então aqui eu dividi o 16 4 vezes pelo número 2. Nós sabemos, né, que o número que se repete é a nossa base e a quantidade de vezes que ele se repete vai ser o expoente. Então 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então nós vamos escrever dessa seguinte forma. 2 elevado a x, nós vamos repetir. E do outro lado, ao invés de 16, nós vamos escrever 2 elevado a 4. Agora, pessoal, nós vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma igualdade aqui de duas potências. Ou seja, esse valor é igual a esse valor aqui. Certo? Eu já tenho duas bases que são iguais. Ou seja, para esses dois membros serem iguais, já que eu já tenho as bases que são iguais, obrigatoriamente os expoentes têm que ser iguais. Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4, eu vou ter que o x, nesse caso, ele vale 4. Então, essa seria a resposta para essa equação. Da mesma forma, nós vamos fazer nesse segundo exemplo. 1 sobre 3 elevado a x igual a 81. Então, eu tenho que transformar esse 81 em uma potência de base 3. Eu vou fatorar o número 81. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, aqui o 3 se repetiu, vai ser a nossa base. E a quantidade de vezes que ele se repetiu vai ser o nosso expoente. Ele se repetiu 4 vezes. Ou seja, pessoal, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Não é verdade? Então, nós vamos escrever essa equação da seguinte forma. Eu repeti aqui essa potência 1 sobre 3 elevado a x e reescrevi o 81 como sendo 3 elevado a 4. A gente acabou de descobrir que isso é verdade. Novamente, reescrevendo, olha o que a gente vai fazer. Eu repeti isso aqui e ao invés de colocar 3 elevado a 4, eu coloquei 1 sobre 3 elevado a menos 4. Então só fiz organizar. Novamente, pessoal, eu tenho uma igualdade aqui de duas potências, onde essas duas potências têm suas bases iguais. Então, obrigatoriamente, se são iguais e as bases são iguais também, os expoentes vão ser iguais. Então, nesse caso, o meu x ele vale menos 4. Pessoal, vamos agora a um exercício, uma questão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. Ela diz o seguinte: o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é ST igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T.
Ou seja, ao invés de ter f de x, nós temos agora s de t. E ao invés da nossa variável ser x, como a gente está habituado, nossa variável é t, que é o tempo de serviço. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Aí aqui dá as alternativas. Então, pessoal, qual o primeiro passo? Essa é uma questão, apesar de ser uma questão importante, é uma questão muito simples. Ele pergunta qual será o salário. O salário não é S de T, ou seja, o salário em função do tempo de serviço. Então nós só precisamos calcular esse salário. E como a gente vai fazer isso? Ora, o salário é em função do tempo de serviço. E o tempo de serviço aqui, ele está estipulando em 2 anos. Então o único trabalho que a gente vai ter é substituir o T por 2. E quando a gente substituir aqui, nós vamos obter o salário desse trabalhador. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar essa expressão e onde tiver T, nós vamos substituir por 2. Ou seja, o S de 2, ó, T vai ser 2. É igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T, que nesse caso é 2. Então, pessoal, agora é só a gente fazer essas continhas, né? 1,03 elevado a 2 é 1,0609. Agora é só a gente multiplicar por 1.800. Ou seja, pessoal, em 2 anos, o salário desse trabalhador, desse sindicato, será R$ 1.909,62. Ou seja, a resposta correta é a letra E. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.